é que contra um sujeito como Jair Bolsonaro, contra um sujeito que fez tudo o que ele fez, a gente não tá mais falando de futuro, não. A gente não tá em 2018, não. A gente tá falando de tudo que ele fez. Em quase 4 anos, tudo que ele fez. Todos os crimes que ele cometeu como presidente, todos os crimes que a família dele cometeu como parentes de presidente, todo o uso de dinheiro público da maneira como ele utilizou, a forma como ele entregou o Brasil aos poderes econômicos internacionais, a forma como ele prometeu e não cumpriu, o fato de que esse presidente falou que iria desassociar o petróleo, a nossa Petrobras aqui pelo câmbio internacional e não cumpriu, a forma como ele prometeu uma porrada de coisas e não cumpriu absolutamente nada, já seria o suficiente para todo mundo estar contra ele. Mas essa é a ponta do iceberg em relação a tudo que ele fez. A gestão Bolsonaro quebrou o Brasil, enterrou os pobres de maneira a ficarem miseráveis. A gestão Bolsonaro destruiu os nossos maiores valores naturais que a gente tem no país. Entregou a Amazônia. A gestão Bolsonaro foi responsável pela morte de muitos povos indígenas, pessoas indígenas em povos indígenas. Ele está sendo investigado no Tribunal de Haia por isso. Responsável pelos recordes de liberação de agrotóxicos, responsável pelo recorde de queimadas das florestas brasileiras. O cara que se recusou a comprar a vacina, quando o Brasil era para ter sido o grande exemplo de vacinação no mundo, porque nós recebemos a oferta antes de todos os outros países. E o cara recusou. O cara que ficou insistindo para todo mundo encher o rabo de cloroquina enquanto as pessoas morriam nos hospitais. O cara que debochou das pessoas morrendo, fazendo em uma live no YouTube. O cara que é desumano, o cara que defende tortura, o cara que é apoiador de milícia, o cara que tentou legalizar as milícias no Rio de Janeiro. Um sujeito torpe, vil, mal educado, vagabundo que não trabalha, ficou provado que trabalhou em média menos de 4 horas por dia durante toda a gestão dele. Esse sujeito ser candidato à presidência da República e você falar que seja qual for o outro candidato, você vota nulo, você é um nojo. Não interessa se do outro lado tá o Lula, tá o Ciro, tá o cacete que for, porque também não tem outro. Porque a escolha aqui não é política. Eu já falei isso milhões de vezes, cara. A gente não tá falando de política. Só que essa gente, eles tentam o tempo... Porque eles são... Gente, eu não sei se vocês sabem, eles são apoiadores do Bolsonaro. Eles vão votar no Bolsonaro, essa gente. Eles vão. Essa galera toda que fala eu vou votar nulo, vai votar no Bolsonaro. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Essa gente, eles querem, de todas as formas, continuar tratando o Bolsonaro como um candidato viável. Como um candidato que está no mesmo nível do Lula. Então eles criam essa falsa equivalência para manter o Bolsonaro como uma opção viável. Para quando chegar na eleição, a galera falar assim, entre esses dois aí, eu vou de Bolsonaro de novo, que se dane, vou de Bolsonaro mesmo. Por quê? Porque ele foi naturalizado por essa galera. Só que, entre Lula e Bolsonaro, eu boto camisa, eu saio na rua gritando, eu baixo a bunda e tatuo Lula na porra da minha bunda. Porque contra o Bolsonaro, eu faria isso para qualquer que fosse outro candidato. Então a situação é não é política, a situação é entre barbárie e humanidade. É entre um cara que defende tortura e democratas. Você entende o que é defender tortura? É porque eu acho que a galera naturalizou o Bolsonaro. A galera naturalizou, a galera chegou e falou assim, é só o jeitinho dele. Isso aí... Você entende o que é um ser humano defender que você tenha que enfiar coisas embaixo da unha de uma pessoa sendo interrogada pelos militares? Você sabe o que é um ser humano defender e debochar que mulheres tenham tido ratos inseridos em suas vaginas durante o período de ditadura militar, que era uma das técnicas de tortura utilizada contra mulheres? Ele defende isso. Ele defende, ele diz que é certo. A gente naturalizou a monstruosidade que é o Bolsonaro. Então, quando eu vejo qualquer pessoa dizer que vota nulo entre Bolsonaro e qualquer que seja outra pessoa, para mim, eu sinto nojo, eu sinto repulsa. Porque esse indivíduo não tem nenhuma conexão com o que é de fato a humanidade. Já perdeu completamente o sentido do que é ser humano, do que é se preocupar com o outro.